Nesta tarde em que celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que culmina com a sua crucificação e a sua morte, muitos sentimentos se apoderam do nosso coração, sentimentos de revolta, porque percebemos a injustiça com que o Filho de Deus foi tratado nesta terra, a ingratidão por parte daqueles que receberam tantos benefícios, e este sentimento de que Jesus se torna uma presa tão fácil, uma presa tão indefesa diante dos poderosos que sumariamente o julgam e o condenam. Mas devemos lembrar desta passagem de João 10:18, quando o próprio Cristo diz: ninguém tira a minha vida, mas sou eu quem a dou livremente. Ninguém tira a minha vida, mas sou eu quem a dou livremente. É com total liberdade que Jesus vai assumindo a sua missão por amor ao Pai e obediência ao Pai. E esta missão para salvar inclusive aqueles que o torturam. Existe um filme muito antigo de 1959. Talvez muitos de nós já assistimos ao filme Ben-Hur. E no momento em que Jesus está sendo crucificado, no momento em que os pregos, os cravos estão sendo fincados em suas mãos, no momento em que Jesus sente aquela dor profunda, as mãos das irmãs de Ben-Hur, elas eram leprosas. Naquele momento, as suas mãos passam a ser purificadas e elas são completamente curadas. Faço esta alusão para falar a respeito de um primeiro efeito da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão de Cristo tem um efeito sanante. Sanante porque nós somos atribulados e feridos por conta dos nossos pecados. Os pecados, os vícios, as patologias adoecem o ser humano no seu bom propósito de servir a Deus. Quantas pessoas se desviam do caminho da santidade e parece não ter mais forças para retornar ao encontro com Jesus, sendo fortalecidas na sua fé. Assim como aquelas mãos leprosas das irmãs de Ben-Hur foram curadas, nós precisamos também acreditar que Jesus do alto da cruz nos salva e nos cura das nossas mazelas, das nossas imperfeições e dos nossos pecados. Precisamos acreditar nesta grande verdade, deste efeito sanante, ou curador, ou sanador da paixão de Cristo em nossas vidas. A leitura primeira tem uma palavra profética quando diz que nós receberemos as inúmeras riquezas daquele que entregou a sua própria vida. Os discípulos valentes receberão como herança as riquezas deste que vai doar a sua própria vida. Por isso que nós devemos ter este coração aberto para acolher as riquezas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, riquezas que nos curam, que nos purificam das nossas fraquezas e dos nossos males. Precisamos dar passos corajosos, valentes e ousados
para romper com o pecado, com as doenças espirituais, emocionais, psicológicas, que vêm oprimir a nossa vida humana. Há um segundo efeito da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro efeito, falamos, é o efeito sanante. O segundo efeito é um efeito elevante, porque Jesus nos devolve a dignidade para nos tornarmos filhos de Deus. Quando meditamos sobre a paixão de Cristo, nós não podemos apenas alimentar revolta contra aqueles que injustiçaram o Filho de Deus, mas a consciência de que nós também ofendemos a Deus com o mal que nós praticamos, com a indiferença ao sacrifício de Cristo na sua paixão, o sofrimento na sua cruz. E quando nós nos convertemos a Jesus e passamos a abandonar os pecados, os vícios, nós nos reaproximamos de Deus. Nós que pelo pecado éramos inimigos de Deus, agora nos tornamos próximos, agora nos tornamos íntimos. Por isso é que a paixão de Cristo tem em nós este efeito elevante, porque nos conduz à intimidade com o Senhor Jesus. Falei do filme do Ben-Hur, de 59, mas há um outro filme que é muito contemplado e assistido nos últimos anos, na última década, que é justamente A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E também no momento em que Jesus está na cruz, após a sua morte, quando o soldado lhe fere o seu lado com a lança, as cenas são muito fortes e exageradamente realistas, e há uma explosão de água e de sangue. Há pessoas que não têm nem capacidade de assistir a Paixão de Cristo a partir de Mel Gibson por isso, porque há muito realismo. E assim a sensibilidade das pessoas é tocada de uma forma exacerbada. E aí a água e o sangue jorram e nos ensinam os santos padres. Aí surge a nossa igreja, surgem os sacramentos que vão fortalecer a nossa vida e a nossa fé. Através dos sacramentos, a água simbolizando o batismo, e o sangue simbolizando a Santa Eucaristia. Os sacramentos, a ação sacramental complementa, continua, dá prosseguimento a esta missão redentora de Jesus Cristo aqui na terra. Por isso a igreja nos tem ensinado, através do seu magistério, que a própria igreja de Cristo é o sacramento universal de salvação. Toda vez que participamos dignamente de uma celebração eucarística, todas as vezes que nos preparamos para receber um sacramento, é o encontro com Jesus, o encontro que salva e cura, que se realiza na vida de todos nós. Para finalizar essa breve reflexão a respeito da paixão de Cristo, eu quero lembrar um pensador, um dos pais da igreja, que foi Orígenes. Orígenes diz que nós, para entendermos um pouco da paixão de Cristo, precisamos colocar o nosso coração no coração de nosso Senhor Jesus Cristo e acolher a Virgem Maria como mãe. A Virgem dolorosa, esta que é dada a João e a sua igreja. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E a partir daquele momento, ele a conduziu para a sua casa.
colocando o nosso coração no coração de Jesus, olhando para os gestos da Virgem Maria, rezando com ela, nós vamos aos poucos compreendendo o mistério da cruz e o mistério da paixão, que é o mistério do sofrimento que acompanha toda a humanidade. Hoje pela manhã, às 6 da manhã, a partir das 6 horas, nós ensinamos com os jovens a via sacra de rua, nesse texto tão belo que nos ofereceu toda a equipe da campanha da fraternidade deste ano, que nos ajuda a ter este olhar em Cristo e também olhar nos irmãos sofredores. Nós não podemos criar esta separação, achar que a nossa fé só nos leva a Jesus e nos fecharmos para os sofredores. O mistério da cruz permanece no mundo. É pequena, é pobre, uma fé que só olha para Jesus de uma forma simbólica, mas não reconhece Jesus na pessoa daqueles que sofrem. A Virgem Maria é a mãe que consola, é a mãe que sofre com os seus filhos, os mais humilhados e vilipendiados da sociedade. Onde quer que nós estejamos, com a missão que nos foi confiada, com o trabalho que cada um de nós assume, nós devemos sempre ter este olhar piedoso para com as pessoas mais humildes, reconhecendo que Jesus na cruz fortalece a nossa espiritualidade, para que também sejamos como Ele, fiéis até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.